Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Hoje, um dia chuvoso, maravilhoso, nós vamos finalizar esse estudo de Bosra, a batalha final. O ponto que precisamos aprender aqui é que a batalha, ela tem início na terra de Edom e na cidade de Bosra. E no momento em que o Senhor vem de Bosra e chega a Israel, suas vestes já estão manchadas com sangue da matança de todos os seus inimigos. Isso aqui é muito claro. E em Abacuque, capítulo 3, verso 3, está dito: Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Temã e Monte Parã estão ambos nas proximidades de Bosra e estão localizados na mesma cadeia de montanhas onde está o Monte Seir. O contexto está, obviamente, falando da segunda vinda do Senhor. E este evento é dito que acontecerá naquele local. Então, essas passagens que nós lemos identificam claramente o local da segunda vinda, como estando na terra de Edom e na cidade de Bosra. E isso se correlaciona com o local onde o remanescente sobrevivente de Israel estará refugiado durante esta parte final da tribulação. O remanescente de Israel estará reunido e refugiado em Bosra. E a segunda vinda de Jesus, ela liga essas passagens muito claramente em Miqueias, capítulo 2, verso 12 e 13, que diz assim: Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Preste atenção nesta passagem aqui. Miqueias, capítulo 2, verso 12 e 13. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos como ovelhas de quem? De Bosra, como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa deles. Eu vou repetir essa passagem aqui que é muito importante, para mais uma prova da região de Bosra. Miqueias 2, 12 e 13. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos como ovelhas de Bosra. Então, é muito clara esta passagem. O remanescente de Israel estará reunido em Bosra e será cercado pelas forças do anticristo. Os judeus finalmente são capazes de romper o cerco, porque o Senhor dos Exércitos, o Rei, Ele, o Verbo Eterno, o Cristo, o Salvador, está à frente deles abrindo o caminho. Ele é o rompedor do cerco, o Rei, o Senhor. Na segunda vinda de Jesus, ele entrará em batalha contra as forças do anticristo que se reuniram nesta cidade. Nós temos também uma passagem muito elucidante em Juízes, capítulo 5, versos 4 e 5, que diz, Juízes, capítulo 5, versos 4 e 5, que diz: O Senhor saiu tu de Seir, olha aí, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel.
Então Deus é visto como vindo do Monte Seir e da terra de Edom. Só lembrando que o Monte Seir é a cadeia de montanhas do sul da Jordânia, em que a cidade de Bosra está localizada. Então nós pulamos agora para Mateus 24:30, que mostra exatamente a segunda vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Mateus 24:30. Durante o Antigo Testamento, as nuvens e a glória da revelação da presença de Deus, elas estão sempre interligadas. E nesta passagem do Novo Testamento, esta interrelação pode ser vista novamente. E em Atos 1:9-11, Jesus voltará da mesma forma como ele partiu. Agora vamos prestar atenção aqui. Em Atos, capítulo 1, do verso 9-11, Jesus voltará da mesma forma como ele partiu. Vejamos. E, quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, advia-se como para os céus ouvistes ir. Agora vamos atentar um fato aqui. É que os anjos não disseram que Jesus voltaria para o mesmo lugar, não está dito isso aqui. Mas sim da mesma forma em que ele havia partido. Jesus partiu entre as nuvens do céu. E de acordo com Mateus 24, ele voltará entre as nuvens do céu. E vamos finalmente a uma passagem clássica da segunda vinda de Jesus, já nesta batalha do Armagedon, que é em Apocalipse 19. Lembre-se que no capítulo 6 aparece um cavalo branco, que é aquele que está montado sobre ele, é o anticristo. E aqui, outro cavalo branco, e quem está montado sobre ele é Jesus. Então, essas são as 2 únicas vezes que aparece essa forma desse cavalo, esta cor. Então, Apocalipse 19, verso 11-16, está dito: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus poderoso, Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, este relato da segunda vinda começa mostrando o Senhor como juiz. A guerra que ele move contra as nações é o resultado do julgamento por aquele que é fiel e verdadeiro. Ele usa na cabeça as coroas diadema, indicando sua realeza. Suas vestes estão manchadas de sangue, como já dissemos lá em Isaías 63. Esta é a segunda vinda do juiz e do Verbo de Deus encarnado, Jesus retornando em justiça para julgar as nações.
E quando ele voltar, o Senhor será seguido por seus exércitos. A palavra está no plural, o que significa que pelo menos 2 exércitos separados vão voltar com ele. Um exército é conhecido como as hostes do Senhor, ou a armada angelical. Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem virá na sua glória, virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Outro exército que irá retornar com Jesus é o exército dos santos, aqueles que foram arrebatados antes da tribulação. Judas 14 e 15, versos 14 e 15, descreve esses eventos. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então Jesus voltará com os seus anjos e conosco, mas a batalha é ele sozinho que vence. Ele não pede ajuda de ninguém, como já dissemos em outras passagens. Agora vamos ao desfecho final disso aqui. Devido ao maciço abate de todos os exércitos das nações, um convite é emitido. O convite é para que as aves dos céus venham para o grande banquete para elas. É oferecido um banquete a elas. Em Apocalipse 19, verso 17 a 18, diz: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam por meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Então os passos vão comer essas carcaças que ficarão espalhadas lá quando Jesus derrotar todos esses exércitos na campanha do Armagedon, onde os exércitos vão se reunir lá, ali no Monte Meguido, e depois serão dizimados, exatamente na batalha de Bosra. Em Apocalipse 19, 21 é dito: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sobre o cavalo, e todas as árvores se fartaram das suas carnes. Então esse vai ser o grande banquete que Deus tem reservado. Alguns anos atrás eu fiz um vídeo mostrando que as aves de rapina estavam se multiplicando em Israel. Este vídeo, não sei quanto tempo tem, vou ver se eu encontro e posto um print deles. Então esse foi o estudo sobre a batalha do Armagedon, que mostramos que em Armagedon, Monte Meguido, Vale de Jezreel, ao encontro dos exércitos do anticristo para tentar destruir o povo de Israel, mas que a batalha acontece na região do Monte de Edom, em Bosra. E quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, ele já venceu esta batalha. Ele vai salvar primeiro a casa de Judá e depois ele volta para salvar os que estão lá em Jerusalém. Então, só para pontuar esta parte final que eu falei, que diz que o Senhor vai salvar as tendas de Judá antes de salvar os judeus que estão em Jerusalém. Nós temos essa passagem em Zacarias 12, verso 7, que está escrito: e o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá,
para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Olha que interessante. O Senhor vai salvar primeiro os da casa de Judá. Zacarias 12, 7. Para que a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. E aqui o termo tendas aponta para as moradas temporárias, em vez de moradias permanentes. O fato de que Judá está vivendo em tendas mostra que a tribo de Judá não está em sua própria casa ou território de Judá, mas está temporariamente em outro lugar, ou seja, em Bozra. Então o Messias irá salvar as tendas de Judá em primeiro lugar. O local original de seu retorno será em Bozra, e depois ele desce no Monte das Oliveiras. Então, que maravilha estarmos aprendendo tudo isto, que a gente ouve muito falar da Batalha do Armagedon, mas não se desce nas entrelinhas da palavra de Deus. Espero que você tenha aprendido sobre este assunto, e eu estou analisando ver se eu consigo ter tempo de fazer um estudo sobre o tabernáculo. É muito rico esse estudo do tabernáculo, porque cada coisa que foi feita ali, cada tintura, cada figura, tudo aponta para Jesus. Então, se eu tiver um tempo, vou estar fazendo esse estudo do tabernáculo. Faz tempo que eu quero fazer esse estudo e é muito interessante. Que Deus abençoe você poderosamente. Espero que esse estudo sobre Bozra, a batalha final, tenha aberto a sua mente para compreender um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.